Esta é a história do dia da Rádio Observador. Marta Temido, a ministra que Costa levou ao limite. Agora que foi apresentado o pedido de demissão, acho que não me senti em condições de não respeitar e não aceitar o pedido desta vez. Desta vez, Costa teve de dizer adeus a Marta Temido. Desta vez, diz o Primeiro-Ministro, dando a entender que já existiram outras vezes, ou pelo menos mais uma no passado, em que a ministra pediu para sair. A contestação não é de agora, perante os problemas no Serviço Nacional de Saúde e, em especial, nas urgências de obstetrícia e ginecologia. Uma ministra que há apenas 2 meses e perante a contestação que já existia na altura, prometia continuar a lutar. Creio que a resposta dos portugueses foi inequívoca sobre aquilo que é a confiança que têm no Primeiro-Ministro e no Governo. Certo, e eu decido continuar a lutar. Sim, eu decido continuar a lutar e a responder e a contrariar e a lutar contra todas essas circunstâncias que descreveu. A demissão apanhou o país de surpresa durante a noite. O primeiro comunicado foi emitido já depois da 1 da manhã pelo Ministério da Saúde. 10 minutos depois, o Primeiro-Ministro confirmava. Marta Temido demitiu-se por sentir que não tinha condições para continuar no cargo. A gota de água, ou linha vermelha, nas palavras de António Costa, foi a morte de uma grávida de 34 anos depois de ter sido transferida do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, por falta de vaga no serviço de neonatologia para o Hospital de São Francisco Xavier. Nesta história do dia, vamos tentar perceber este episódio da demissão surpresa da ministra. Vamos também analisar a reação do Primeiro-Ministro, que se esforçou por passar uma sensação de normalidade, e ainda perceber qual será o perfil do futuro Ministro da Saúde. Eu sou o João Santos Duarte e hoje vou falar com Rita Tavares, grande repórter do Observador e jornalista de política que habitualmente segue o governo e PS. Bem-vinda, Rita. Olá. Há muito que Marta Temido dava a sensação de ser uma ministra a prazo. Também por isso é ainda mais estranho que a sua demissão tenha surgido de rompante, de madrugada, algo que é muito pouco habitual. Mais de 24 horas depois, já se sabe ao certo o que se passou? Bom, o que se sabe e o que há a percepção é que a ministra estava de facto muito desgastada, que o timing era uma coisa que ninguém sabia quando aconteceria, mas que a substância, o conteúdo, já era de alguém a quem faltava apenas uma gota d'água para sair, e a gota d'água chegou esta segunda-feira com a ministra, o próprio Primeiro-Ministro deu essa explicação. Ele falou em linha vermelha, não é? Ele falou numa linha vermelha que ficámos a perceber que a ministra terá traçado em alguma altura numa conversa com António Costa anterior a este momento. Note-se que já tinha acontecido a morte de uma criança em junho, no início desta crise nas urgências de obstetrícia, nos serviços de urgência de obstetrícia, e que nessa altura Marta Temido terá posto ali uma linha vermelha que considerou de alguma forma que estaria ultrapassada com mais um problema que aconteceu esta semana. E isso desencadeou esse pedido de demissão, que foi visto com surpresa por António Costa, mas é uma surpresa pouco surpreendente. Uma meia surpresa. É uma meia surpresa, porque se falarmos com pessoas do PS, governantes, com deputados, com dirigentes socialistas, já ninguém ficou totalmente surpreendido por esta saída a acontecer. Diziam que era uma coisa que podia acontecer a qualquer momento, porque toda a gente já notava o desgaste de Marta Temido, o cansaço e até alguma falta de vontade que terá manifestado na recondução como ministra depois de António Costa ter conquistado a maioria absoluta.
Mas há apenas 2 meses, esta mesma ministra, já na altura sob contestação, garantia que queria continuar a lutar. Agora, como disseste, apresentou a demissão por sentir que deixa de ter condições para continuar no cargo. Que condições serão essas? São políticas? São pessoais? São ambas? Eu acho que é uma mistura das duas, pelo menos a julgar por aquilo que António Costa disse esta terça-feira, quando explicou a demissão da ministra e falou de facto no desgaste emocional também, que algumas pastas trazem até mais do que outras e sobretudo uma pasta como a da saúde que esteve debaixo de foco nos últimos anos com a pandemia e que depois da pandemia não melhorou, não é? Aliás, a pandemia acabou por se calhar esconder alguns dos problemas que não tiveram resolução durante aqueles anos e que continuavam lá e que foram expostos de maneira muito rápida, mal a pandemia acabou e quando o governo da maioria absoluta assumiu funções. Há aqui também uma questão interessante neste processo, que é o fato de António Costa, enfim, ser um pouco conhecido por segurar os ministros ao máximo e, como escreves no teu artigo, mesmo levá-los ao limite. 2 palavras na reação de Costa à admissão da ministra, desta vez, não é? Desta vez não tinha como não aceitar, denunciam que esta não foi a primeira vez que a ministra terá pedido a admissão. Não aconteceu só com Marta Temido, também já aconteceu no passado. Já aconteceu, basta lembrar Eduardo Cabrita, basta lembrar também Constança Urbano de Sousa, que no texto que assino com a Mariana Lima Cunha também é referido, porque foram ministros que a dada altura também estavam sob enorme desgaste e sob crítica da opinião pública e com pressão até por vezes dentro do partido para que saíssem de funções e António Costa resiste sempre até ao fim, é uma marca dele. Há alguns socialistas que veem mesmo isto como uma característica importante de António Costa e muito vincada, na medida em que ele drena os elementos que fazem parte do seu governo e das suas equipas até ao limite das suas forças e que depois, sim senhora, reconhece o louvor, mas continuamos a trabalhar, não é? Que é o que ele diz hoje, depois desta situação, para tentar dar o passo para a frente e deixar isto para trás e seguir numa aparente normalidade e estamos a trabalhar já noutra coisa, neste caso concreto, nas medidas que espera apresentar na próxima semana, o pacote de apoio aos rendimentos das famílias, mas é um bocadinho o modus operandi de António Costa nestas situações, que leva ministros a desgastes absolutos e que depois quando saem já nem é propriamente por causa daquilo que os desgastou, mas por causa de um caso específico sobre uma matéria diferente, mas que no fundo já funciona como uma gota d'água e foi isso que aconteceu com a Marta Temido. Mas porquê que Costa usará esta estratégia de, como dizes, drenar os ministros ao limite? É uma característica dele. Terá ali alguma teimosia também em aceitar que alguém não avance nas funções até ao fim e até ao limite das forças, e a resistência dele provavelmente é muito diferente a resistência de todos nós é diferente uma dos outros. A dele também há de ser diferente da resistência de outros governantes e é uma marca que ele de facto vai deixando nos seus governos e já estamos quase há 7 anos com António Costa como primeiro-ministro e sempre assistimos a isto e quando não foi assim foi também a saídas pouco abruptas, portanto ali por exemplo a questão de Mário Centeno que foi trabalhada para ser numa altura específica, mas durante meses já todos sabíamos que ia acontecer a dada altura aquela saída. Antes disso também, quando preparou as europeias de 2019 e houve ministros como Pedro Marques que saiu do governo e houve ali uma remodelação, ele prepara as coisas com tempo e com timings mais ou menos definidos. Há outros que lhe fogem, mas que ele tenta sempre que não seja propriamente quando os ministros querem, mas quando ele quer ou quando já não é suportável a situação, que é o que acho que se verificou nestes casos da drenagem. Hoje tenho o dia bastante ocupado a preparar um Conselho Ministro Extraordinário da próxima semana. Estou a preparar a visita a Moçambique. Haverá tempo para resolver estes problemas. Está bem?
Rita Tavares, já falaste um pouco aqui da forma como Costa geriu esta crise. E, de facto, o Primeiro-Ministro, na comunicação que fez, nas perguntas que respondeu sobre a demissão de Marta Temido, esforçou-se ao máximo por passar uma aparente sensação de normalidade. Foi até esquisito, não é? Ver o Primeiro-Ministro em mangas de camisa a aparecer de forma descontraída a descer as escadas de São Bento em direção aos jornalistas para explicar nada mais, nada menos do que a demissão da sua Ministra da Saúde, que ele próprio classificou como surpreendente. Portanto, talvez esperássemos um contexto de nervosismo, mas não foi isso que aconteceu. António Costa apareceu descontraído e houve ali alguns elementos curiosos, que foi, por exemplo, os jornalistas verem acontecer ali naquele pátio de São Bento o Ministro das Finanças a chegar para uma reunião que supostamente era privada ou pelo menos não estava na agenda pública, e normalmente quando essas reuniões existem ninguém nos confirma as reuniões, mas naquele caso toda a gente fez questão de confirmar que António Costa estava muito ocupado a trabalhar na preparação das medidas de apoio às famílias, e que até tinha reuniões a decorrerem, e o Ministro das Finanças estava a chegar de carro e deu uma voltinha porque se deparou com aquele cenário e tentou não aparecer ali na primeira linha, mas foi ali uma tentativa de uma normalidade, de aparentar essa normalidade, que depois até nas redes sociais António Costa também expôs, colocando fotografias de reuniões que teve durante a tarde, também toda a gente com ar descontraído, e ele próprio a escrever a tal frase do "continuamos a trabalhar", numa de dar a sensação de que isto aqui é apenas mais um percalço e que será ultrapassado, que é um bocadinho também, já que estamos a falar disso, de uma marca de António Costa, esta necessidade de encerrar assuntos e passar em frente para tentar como fez que eles com o Pedro queimem. Nuno Santos também, Exato, para tentar que eles queimem o menos possível e durante menos tempo possível, e ele passar esse desgaste em frente. Será quando for oportuno, não lhe sei, não haverá, como já disse, não será rápido. O Primeiro-Ministro veio também garantir que não tem propriamente pressa em nomear um novo Ministro da Saúde. Ora, o que é que isso nos pode também indicar em relação ao perfil e à escolha do novo Ministro? Bom, isso é interessante porque não é comum sair um ministro, ainda para mais neste contexto especialmente tenso e com um setor que tutela em crise, e aquele elemento sai, mas mantém-se em funções durante mais uns dias para acabar uma reforma. Não é uma coisa muito comum e de facto, quando começámos a falar com socialistas durante o dia de hoje, percebemos que havia ali alguma espécie de desconforto com esta solução de António Costa, que de manhã, através do seu gabinete, veio dizer que seria assim, e que não seria uma substituição rápida. Por outro lado, isto indicia-nos isso, não é? Essa parte de que perfil é que ele estará à procura. Convenhamos que se fosse um perfil político e de alguém que já está no Ministério da Saúde, como por exemplo um dos nomes falados, que é António Lacerda Salles, que já foi falado no passado e é Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, e que poderia substituir Marta Temido se a Ministra saísse de funções, mas essa não é a solução que António Costa tem como prioritária. Isso fica claro quando ele adia a decisão final. Se fosse essa a solução, obviamente que aqui havia necessidade e há necessidade de apresentar uma resposta o mais rápido possível e não deixar um setor que está muito fragilizado nesta altura sem um responsável político forte. Isso seria fácil para António Costa, recorrendo a alguém com um perfil mais partidário, mais próximo, e fosse António Lacerda Salles, fosse um nome como Manuel Pizarro, que também é defendido também dentro do Partido Socialista, mas o que nos mostra este tempo extra que António Costa está aqui quase a pedir é que ele pode estar interessado em convencer outra pessoa e alguém que não tenha este perfil e que, portanto, seja alguém que venha de fora do Partido Socialista, que venha de fora do governo, e que muitos socialistas esperam ardentemente, até posso dizer, porque foram muito poucos aqueles com quem falámos que não dissessem este nome prontamente, que é Fernando Araújo, que está na direção do Hospital de São João, e que os socialistas apresentam como uma espécie de gestor modelo
dos hospitais, tendo em conta os resultados e a eficiência que o hospital que gere tem apresentado. É alguém que conhece o setor, que já foi secretário de Estado da Saúde, e que nesse texto nós explicamos que também foi alguém muito perto de Alberto Campos Fernandes, que foi Ministro da Saúde, e que de facto tem esta grande aceitação dentro do Partido Socialista. E António Costa, na preparação do programa eleitoral que levou às eleições legislativas, as de janeiro, convidou, e quando convidou elementos da sociedade civil, uma das pessoas que tinha nesse Fórum Nacional do PS que reuniu no Porto era precisamente Fernando Araújo, tal como também estava Elvira Fortunato, que veio dar uma Ministra da Ciência. Portanto, há sempre esta tentação, quando se fazem estes fóruns de sociedade civil para fazer programas, de depois colher aí também elementos para o Governo, e não era de estranhar que esse percurso fosse aquele que também vai fazer com que Fernando Araújo chegue ao Governo, mas lá está, essa depois é só uma ideia que estará na cabeça de António Costa, e não só, também haverá vontade da parte que ele convidar, e aí não é líquido que no caso de ser Fernando Araújo haja uma aceitação imediata. Há muitas dúvidas dentro do Partido Socialista, mas há uma certeza, tem um clube de fãs vasto no PS, e portanto é um nome que os socialistas apreciariam ver António Costa chamar para estas funções. Obrigado, Rita. Obrigada e até à próxima. Rita Tavares é grande repórter do Observador e jornalista de política, e segue habitualmente o Governo e o PS. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida e a música do genérico do João Ribeiro. Até amanhã.